Olá, nesse vídeo a gente vai falar do sistema maturador. Ele passou por uma revisão recentemente, então foi lançada uma atualização do sistema e aí tem algumas melhorias bem significativas e a gente vai passar por essas melhorias e aproveitar para reapresentar esse sistema. O maturador é essencialmente um sistema voltado para validação de e-mails, só que ele faz essa validação de um jeito muito especial e diferenciado. E aí é importante nesse contexto a gente primeiro definir para quem ele foi feito. Então, o público-alvo do sistema maturador é a pessoa ou empresa que tem uma lista de e-mails qualificada de clientes que se cadastraram ativamente, ou seja, aquela lista que a empresa vai acumulando ao longo de muitos anos. E aí, num determinado momento, você decide fazer um trabalho mais forte de e-mail marketing e acaba se frustrando, porque a quantidade de e-mails que não existem nessa lista que você armazenou com tanto cuidado causa bloqueio das suas campanhas. Não é isso que acontece? Por exemplo, você juntou lá 10, 20 mil e-mails, aí você contrata um provedor de SMTP ou então uma plataforma de e-mail marketing, coloca esses e-mails que você sabe que são bons, são e-mails de pessoas que se cadastraram ou que foram coletados ativamente pela equipe de vendas. Só que aí quando você submete a sua campanha, ao invés de enviar esses 10, 20 mil e-mails, a plataforma envia 50, 100 e depois para a campanha e avisa para você que o índice de retornos está muito alto, que a campanha não pode prosseguir e que se você insistir em enviar listas desse tipo, a sua conta vai ser terminada, banida, sem direito a reembolso e ainda fazem cara feia para você. E isso é um grande balde de água fria porque você fica sem saber o que fazer. Então esse é o público-alvo do maturador. E o objetivo do sistema é fazer uma requalificação dessa lista de e-mails de modo que você consiga voltar a utilizar ela para se comunicar com seus clientes. E aqui eu já estou com a tela aberta do maturador, essa é a tela principal. Esse módulo de maturação, aqui ele já está abrindo com uma mensagem HTML. Não se assuste com isso, porque essa mensagem veio desse editor HTML que eu estou clicando. O que é que eu fiz? Eu cheguei lá no ChatGPT, que eu não sou bobo, passei o texto que eu queria para ele, disse que eu queria um CTA, que no caso aqui é um botão, como eu queria o rodapé, tudo certo. Pedi para ele criar um design simples, responsivo, ou seja, que apareça bem tanto em celular como em computador. E aí ele gerou um código-fonte para mim. Eu vim aqui nessa seção código-fonte, colei esse código-fonte e aí aqui está a minha mensagem. Então aqui eu posso visualizar a mensagem. Então é assim que ela aparece em computador e é mais ou menos assim que ela vai aparecer em um dispositivo móvel. Então depois de criar a mensagem, eu clico em OK, eu vou para a próxima configuração e aqui é onde eu vou colocar uma lista de e-mails que eu quero requalificar. Eu vou abrir aqui um outro sistema, isso não é do maturador, tá? É um outro sistema de gestão que a gente tem. E aqui eu vou pedir para o sistema pegar desse ponto, que é o primeiro registro, mais 500 e-mails. Então aqui eu vou exportar, quero exportar para a memória mesmo, os contatos selecionados, que são esses 500, quero só o campo e-mail, avanço. Aqui ele copiou para a memória, agora eu vou voltar para o sistema maturador. Então aqui eu tenho 500 e-mails que eu quero requalificar. Aí agora que vem a questão, você tem como cadastrar várias contas de envio, inclusive contas de provedores gratuitos, como o Gmail, por exemplo. Aqui você seleciona as contas que vai utilizar para fazer a maturação. O ideal é que você use uma ou duas contas aí do Gmail. Pode também pegar uma conta do seu provedor mesmo, do seu site, só que usando ela de forma bem moderada. Aqui eu vou selecionar 3 contas, são 2 do Gmail e uma de um domínio nosso aqui, e vou pedir para ele abrir. Então aqui eu estou com a estrutura prévia, que vai permitir que 3 contas vão pegando alternadamente os e-mails que estão nessa lista de maturação e vão fazer um envio real de mensagem para essas pessoas. Qual mensagem? Essa que a gente definiu aqui. Tá bom? Aqui na próxima configuração tem essa tela daqui, que é justamente o segredo do funcionamento do maturador. Eu vou ler primeiro essas funções, porque depois vai ficar mais fácil da gente explicar. O que ele está dizendo aqui é que nesse processo de maturação, ele vai enviar no máximo 250 mensagens. Então depois disso ele para.
ele vai fazer o envio de 10 e-mails por vez. Então, ele manda 10 mensagens e suspende o envio por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, ele vai checar a sua conta de e-mail. Então, ele vai ver se tem erros de envio. Se tiver um erro ou menos, ele considera isso normal. E aí, depois desses 10 minutos que ele pausou, ele manda mais 10 e-mails e vai repetindo isso até terminar esses 250 envios. Se tiver mais de um erro, ele vai escalonar uma pausa maior. Então, digamos que cheguem 2 erros, ao invés de continuar o envio, ele vai dar uma pausa extra de 20 minutos. E aí, depois desses 20 minutos, ele manda mais 10 mensagens, checa os erros novamente, e se por acaso tiver mais de um erro, ele vai escalonar, ele vai dar uma pausa dessa vez de 45 minutos antes de continuar os envios. E assim ele vai até uma pausa máxima de 150 minutos. Aí tem uma outra configuração aqui que diz usar pausa máxima se houver mais de 2 erros. Então isso serve para fazer uma proteção da sua conta. Fora todas essas proteções, você ainda tem como definir um limite máximo de envio por hora, que aqui no caso está 100 por hora, tá? Quanto mais conservador você for com essas configurações, como assim conservador? Quanto mais disposto a dar pausas longas quando houver erros de envio você estiver, menos risco vai ter a sua conta de sofrer os bloqueios de envio. Então veja que, na verdade, esse processo de maturação simula o que o provedor de acesso faz para poder punir você. Só que nesse caso aqui é ao seu favor. Então, quando você submete lá a sua campanha, por trás ele está monitorando tudo. Ou seja, mandou 20 mensagens, aí ele verificou que já voltaram 2 e-mails. Aí ele já coloca lá, puxa vida, ó, estamos com bounce aqui de 10%. Isso aqui já é o limite. Aí se em pouco tempo chegar mais 1, 2 envios retornados, aí ele já trava a sua conta. Com 20, 30 mensagens, ele já pausa a sua conta. Já diz lá para você, ó, não vamos enviar essa campanha que o índice de bounce está muito alto. E aí, acabou. Então, o objetivo aqui desse sistema é fazer o envio aplicando pausas longas sempre que forem detectados erros de envio, justamente para esse alerta de bloqueio conseguir ser contornado. E aí vocês vão se surpreender como isso aqui ajuda, tá? Qual é o contraponto? Se sua lista estiver muito suja, tiver muitos e-mails inválidos, a maturação demora bastante. Mas só que é um trabalho que você tem uma vez só. Dura alguns dias, o sistema faz basicamente tudo por você e depois disso você vai ter uma base limpa que você vai poder voltar a utilizar nessas plataformas de e-mail marketing ou no provedor que você quiser. Então, apesar de ser um pouco trabalhoso, é um trabalho que precisa ser feito se você quiser reabilitar as suas contas. E eu desconheço qualquer outra ferramenta do mercado que consiga fazer esse trabalho de maturação. Quando você faz esse processo de maturação, ele está checando os e-mails que retornam com erro. Isso significa que depois de algumas horas, os e-mails que não retornam com erro são e-mails que têm uma chance altíssima de serem válidos. Se eu quero exportar esses e-mails, eu posso clicar no botão exibir, somente os e-mails válidos. E aí tem essa parte aqui de contas, que é onde você cadastra as contas que você quer utilizar na maturação, ou, e é isso o que eu queria explicar, aqui você pode colocar também contas que você simplesmente quer dar uma olhada e baixar os retornos que ocorreram recentemente. Você pode não ter interesse nenhum em usar ela para fazer maturação, nem nada. Digamos que você tem uma conta aí de e-mail que você já mandou um monte de mensagem ao longo do tempo, vamos lá, os últimos meses, e todos aqueles e-mails que retornam, falha de envio, erro de usuário inexistente, usuário rejeitado, conta de e-mail cheia, está tudo lá na sua caixa de entrada, você pode simplesmente cadastrar essa sua conta aqui, tá? Vir para esse local, que é de checar erros, e aí você tem como fazer uma checagem de tal modo que os e-mails que estiverem inválidos, eles vão ser adicionados automaticamente na sua base de erros. E com isso você ganha instantaneamente uma base de e-mails negativos que vão poder ser usados para você limpar suas listas futuras. Veja que legal. Então aqui eu vou cancelar, porque é só para fazer uma
breve demonstração. E é isso, aqui a gente fechou a reapresentação do sistema maturador. Fora esse vídeo, no site do produto, que está na descrição do vídeo, mas você pode entrar em linkaws.com.br/maturador. Você vai ter como baixar a versão de teste, ver esse e alguns outros vídeos na playlist que tem para o produto. E se tiver qualquer dúvida, é só clicar nesse botão aqui, você fala com a gente ou por um formulário de contato, ou então diretamente via WhatsApp. A nossa equipe está de prontidão para poder atender você da melhor forma. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.